Uh. Yeah. Uh. Yeah. Olá, você que está sempre acompanhando o nosso Esportes e Fatos, estamos aqui para mais uma edição, e hoje uma edição especial, né? Não vamos falar aí dos campeonatos, nem do Campeonato Brasileiro, nem da Libertadores, nem do Campeonato Paranaense. Hoje vamos ter uma entrevista aí com a Ellen, né? A Ellen, que é a árbitra de goalball, e ela vai explicar pra gente aí tudo, né? Sobre as viagens dela, sobre a última competição que ela foi, as próximas competições, como ela começou no esporte, né? E toda a experiência que ela vem ganhando aí, né? Como árbitra de goalball. Mas antes da gente começar a entrevista, vou pedir para você que ainda não está inscrito no canal da TV Fatos, clicar no botão de inscreva-se, acionar todas as notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, né? E já de antemão aqui pedir desculpa, né? Pelo pouquinho da rouquidão aí, mas isso aí faz parte, né? E a gente vai ter essa conversa aí com a Ellen. Então hoje um Esportes e Fatos todo especial aí para você. E já estamos aqui, né, com a Ellen Verzeletti, ela que é árbitra de goalball, né? E ela vai explicar aí para nós, vai conversar com a gente sobre toda essa experiência dela aí na modalidade, uma modalidade paralímpica, uma modalidade diferente que o pessoal aqui no nosso município não conhece, né? E a Ellen vai dar todas as explicações aí pra gente nesse nosso programa especial. Seja bem-vinda, Ellen. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer desde já, que para nós aqui no PIN é muito importante o pessoal saber um pouquinho sobre o goalball, né? Principalmente um esporte que está se destacando ultimamente e é muito bom todo mundo aprender um pouquinho mais. É isso aí, então, né? Ellen, como é que você conheceu a modalidade primeiro, né? Vamos começar por aí, né? Como é que você conheceu o goalball? Então, o goalball de começo eu tinha visto assim só na escola mesmo, né? Tinha estudado. E daí quando eu comecei a fazer estágio ali na secretaria, na verdade nem tinha começado a realmente fazer meu estágio, eu estava ajudando mesmo o Paulo com o pessoal do vôlei. Abri um curso em 2022 ali em Guarapuava. E daí o Paulo, como ele sempre tá ligado, então ele falou assim, Ellen, tá tendo um curso de arbitragem de goalball ali, né? O que você acha? É uma área bem precária em questão de arbitragem. Eu falei, nossa, deve ser legal, né? Eu já tinha estudado na escola, mas não nada a fundo. Falei, vou ver, vai que eu gosto. Daí, eu fui para Guarapuava, fiz o curso com a Fabiana Melhoranza, que é uma das árbitras lá ali da CBDV. E gostei, assim, fiz o primeiro dia no teórico. E daí, assim, foi muito incrível, porque eu fui a única que foi no curso. Eu tive um curso VIP com ela, né? Tinha bastante gente inscrito, mas eu fui a primeira, eu acho que só tinha eu mesmo. Daí, de tarde, apareceu uma menina, mas ela não voltou no outro dia. E a Fabi perguntou pra mim assim, nossa, Ellen, você é daqui de Guarapuava? Eu falei, não, eu sou do Pinhão, cidade vizinha. E eu acho que eles ficaram achando que eu não ia voltar, né? Daí eu vim pra casa, no outro dia eu fui e fiz a prática. E ali eu comecei já a gostar do goalball, né? E foi incrível, assim, o curso pra mim, ela me explicou certinho, todas as dúvidas que eu tinha. Eu tava no curso VIP pra mim, praticamente, né? Perguntava tudo pra ela. Daí ela foi me explicando. Daí foi isso, o comecinho, assim, do meu goalball. E Ellen, explique pro pessoal que tá assistindo a gente o que é a CBDV. A CBDV é uma Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. É tipo uma CBF. Ela engloba bastante o judô, o goalball e também o futebol de cegos, o futsal de cegos. O futebol para cegos, né? E o judô, que são modalidades mais conhecidas, né? Sim. O goalball, ela é totalmente diferente, né? É bem diferente, né? Porque é um esporte que foi realmente criado para os deficientes visuais, né? Não foi adaptado. Sim. Igual nós temos o judô é adaptado, o futebol é adaptado, o goalball ele foi criado realmente para o deficiente visual. E explique para o pessoal que está assistindo como que é a modalidade do goalball, como que é jogado o goalball. Então, o goalball é assim, é uma quadra de vôlei e no final da quadra de vôlei tem um gol de 9 metros. Lá é 3 jogadores contra 3 jogadores, resumindo. Nisso, o goalball ele é dividido de 3 em 3 metros. Então, a gente tem a área de defesa, a área neutra e a área de ataque. Então, o que acontece? Num jogo, o atleta que tiver com a bola, ele está na área de ataque, ele tem que arremessar a bola, ela tem que bater na área de ataque dele, na área neutra e na área de defesa, e o adversário tem que defender essa bola para ela não entrar no gol.
né? Então, é bem legal. Dentro dessa bola tem um guizo, igual aqueles guizinhos de gato mesmo, sabe? Que faz o barulhinho. Então, lá, quando eles jogam a bola, dá pra escutar o guizo. E é por isso que eles conseguem defender o gol deles. Então, é 3 atletas contra 3 atletas. Pra quem já assistiu alguma Paralimpíada, já viu, o goalball é aquela modalidade que o pessoal fica deitado, né? Fica deitado no chão, aham. O pessoal fica deitado ali, tentando evitar o gol, né? Sim. O gol tem 9 de comprimento, por quanto de altura ele não é muito alto, né? Não, ali tem um e pouquinho mais ou menos de altura. Porque geralmente a bola vai mais rasteira, né? Vai na rasteira. E tem uns arremessos, né? Dependendo. Cada um tem uma característica, né? Tem um arremesso mais rasteiro, tem um que quica, mas normalmente é mais. Depende assim do estilo do atleta, né? E como é que você vê o desenvolvimento do goalball no estado do Paraná? Você tem acompanhado um pouco, até porque você está aí no teu terceiro ano, vamos dizer assim, de arbitragem, né? Desde que você fez o curso. Então, você tem acompanhado um pouco esse programa de goalball no estado ou não? Eu tenho acompanhado antes de eu fazer a minha clínica, né, que eu vou explicar um pouquinho depois, eu arbitrei aqui no Paraná acho que 2 anos seguidos, né? Então, só aqui no estado mesmo. E realmente o goalball, ele tá aumentando o nível constantemente, né? E isso é o bom porque do mesmo jeito que para um atleta, para uma equipe evoluir, a arbitragem também tem que evoluir. Então, do mesmo jeito que eles evoluem, a gente evolui. Então, o goalball no Paraná está em uma constante evolução. Isso que é o bom. E a gente fazendo uma rápida pesquisa ali, a gente vê que a arbitragem de goalball do Brasil ela é bem reconhecida, né? Não só a nível nacional, mas a nível internacional também. Internacional também. E quais são as categorias de arbitragem, assim? Como, por exemplo, a gente tem no basquete, no futebol, né? Árbitros a nível regional, árbitros a nível nacional e árbitros a nível internacional. No goalball, como é que funciona? No goalball também. A gente tem os árbitros regionais, os nacionais e os internacionais. Daí tem o internacional 1, 2 e 3, né? E assim vai evoluindo. E você já é? Eu sou regional. Sou árbitra regional. Uhum. Mas é um regional que já consegue participar de algumas competições nacionais ou não? Eu vou em algumas, né? Eu fui no Brasileiro ano passado, além de São Paulo. Agora eu fui no meu primeiro regional, né? Uma coisinha ou outra a gente pode, mas assim como tem algumas competições que ainda a gente não consegue ir. Uhum. E agora vamos para a última experiência, né? Semana passada, né? Isso. Você passou praticamente a semana toda em Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Tava lá apitando qual competição que você tava? Eu tava apitando o Regional Nordeste. Regional Nordeste de goalball. Isso. Masculino e feminino? Ou tem misto? Como é que é? É o masculino e feminino. Masculino e feminino. Uhum. E como é que foi essa experiência, assim, de um primeiro regional, assim? Então, para mim foi muito incrível, né? Porque eu fiz a minha clínica no passado e eu pensando, eles vão demorar para me chamar, né? Daí eles me chamaram para o Brasileiro ano passado mesmo, me chamaram para Paralimpíadas Escolares. E daí esse ano eu tava ansiosa, né? Porque é um lugar que eu nunca tinha ido e nem fazia ideia se um dia eu conseguiria ir. E eu fui pro campeonato assim, nossa, meu Deus, que nervoso, né? Meu primeiro regional como árbitra CBDV, né? Eu tava nervosa, nossa, meu primeiro regional. Mas foi incrível, assim, sempre quando a gente vai num campeonato, a gente sempre aprende coisas novas. E ali no regional eu aprendi muitas coisas. No goalball a gente tem os procedimentos que a gente tem que ter nos jogos. E você vê todos os procedimentos serem feitos perfeitos, assim, é incrível mesmo. Pra mim foi uma experiência incrível. E sei que cada vez que eu for indo, vai ser bem melhor. Ellen, quantos jogos a gente teve aí nessa Regional Nordeste? No Regional Nordeste a gente teve 56 jogos. Foi tudo isso em uma semana? Em uma semana, sim. Segunda, terça e quarta a gente fez 12 jogos por dia, né? Um atrás do outro, sem parar mesmo. E já ali na quinta já teve 8, na sexta teve 8 e no sábado teve 4, que eram as finais, né? É isso aí. Então vamos dar aquela paradinha para tomar aquela aguinha e já a gente volta aí, né? Depois de um rápido intervalo com mais entrevista aqui da Ellen no Esportes e Fatos.
Baixe agora mesmo o aplicativo do nosso supermercado e descubra essa novidade. Busque na loja de aplicativos do seu celular o aplicativo do nosso supermercado e cadastre-se agora mesmo. Lá você vai encontrar ofertas exclusivas com super descontos e cashback. E ainda pode ver direto no aplicativo quanto economizou em suas compras. Baixe agora mesmo o aplicativo e venha economizar no nosso supermercado. Seu novo conceito em conveniência. Venha conhecer, bem no centro da cidade. Horário diferenciado e uma linha completa de produtos para você. Na Conveniência temos uma variedade de bebidas, cervejas, refrigerantes e destilados. Claro, temos a cerveja mais gelada da cidade. E se no seu churrasco faltar carvão e gelo, temos também aqui na Central Conveniência. E não é só isso, a Central Conveniência também é mini mercado, com uma linha completa de gêneros alimentícios. Tudo o que você precisa encontra aqui. E ainda contamos com produtos congelados e produtos de limpeza em geral. E claro, nosso horário de atendimento é nosso diferencial. De segunda a sexta atendemos das 18 às 2 da manhã. E nos finais de semana atendemos das 14 horas às 4 da manhã. Venha para Central Conveniência e Mini Mercado. Para sua comodidade, fazemos entregas até a meia-noite. Faça seu pedido pelo WhatsApp 42991284403. O melhor lugar onde você encontra toda a linha de suplementos para aperfeiçoar seus treinos e uma linha completa de acessórios e moda fitness. Vem pra Verde Oliva e confira tudo que temos para te oferecer e fortalecer seu treino sem esquecer de cuidar do seu bem-estar. Nossa loja fica na rua 19 de novembro, número 146, no centro de Pinhão. A Barbearia do Paulo deixa você no estilo, com cortes que são a tendência, para você ficar estiloso com barba, cabelo e bigode. Atendimento adulto e infantil, um espaço aconchegante, com atendimento especial. Você só encontra na Barbearia do Paulo. Venha, estamos esperando por você. Se o seu carro estragou ou precisa de uma manutenção preventiva, corra para a oficina do Botinha. Lá você tem o melhor serviço de mecânica da cidade. E se o seu carro te deixou na mão, o Botinha tem serviço de guincho, com agilidade e segurança para transportar seu veículo. Botinha Automecânica e Guincho. Seu carro em boas mãos. A fisioterapia é um excelente recurso para recuperar lesões, melhorar a sua postura e seu bem-estar. Faça uma consulta com a doutora Paola e veja o quanto a fisioterapia pode ajudar você. A doutora Paola é especialista no que faz e atende você bem no centro da cidade. E para você, atleta, que teve uma lesão, procure a doutora Paola. Ela é pós-graduada em ortopedia desportiva. Agende seu horário e movimente-se. Precisou de material elétrico e assistência técnica especializada? Edson Eletromotores é a solução. Aqui você encontra uma linha completa de material elétrico. Oferecemos serviços de assistência técnica em bombas d'água, eletrodomésticos, serra mármore e furadeiras. Precisou? Chama o Edson Eletromotores. Inovação e tecnologia ao seu alcance. Nosso endereço é na rua 7 de setembro, ao lado da Bike Express. Telefone WhatsApp 42999425509. Que tal saborear o melhor sorvete da cidade? Na Esquimó Sorvetes temos uma linha completa de picolés e sorvetes com preços de fábrica. E claro, o ambiente mais top da cidade. E que tal nosso carrinho de sorvete na sua festa? Sim, você pode ter um carrinho de sorvete em sua festa e divertir seus convidados. Nosso endereço é Rua 15 de Novembro, número 198, esquina com Rua 7 de Setembro. Telefone 42 99964 3108.
Chegou um novo conceito em autopeças em Pinhão. Machado Autopeças. Aqui você encontra a mais ampla linha de peças automotivas, qualidade e preço justo, além do melhor atendimento. Venha conhecer a nossa loja e leve tudo que o seu carro precisa. Machado Autopeças. Fica na rua Anacleto Leopoldino de Abreu, 154, no centro da cidade. Telefone 42999374295. Venha para a melhor academia de Pinhão. Vencer Power. Aqui você tem os melhores equipamentos para alavancar o seu treino, aliado a profissionais que irão te ajudar a fortalecer ainda mais a sua melhor forma. Na Power Fitness, você tem um ambiente amplo para você treinar e, claro, com a melhor estrutura. Temos um departamento especial com moda fitness, para você ficar com aquele look perfeito. Vencer Power e movimente-se. A Power Fitness está esperando você. A Resolve Refrigeração é especializada em instalação e manutenção de ar-condicionado com uma equipe preparada para melhor atender e com o melhor preço da cidade. Fazemos manutenção preventiva de sua lavadora para melhorar a eficiência e durabilidade. Qualidade, agilidade e condições especiais de pagamento é aqui na Resolve. Se seus eletrodomésticos precisam de reparos, a Resolve é a solução. Na TechPoint é o lugar certo para você que procura capinhas e películas para o seu celular. Fazemos reparos e consertos em seu telefone. Temos também carregadores e fones de ouvidos com preços imbatíveis. Estamos bem no centro da cidade. Venha nos visitar. TechPoint, o point do seu celular. E já estamos de volta aí do intervalo, né? Continuando nossa entrevista aqui com a Ellen. E Ellen, você estava falando pra gente aí, né, durante o intervalo, que você fez o curso em 2022, mas você só fez a clínica mesmo de arbitragem no ano passado. Isso. Foi ano passado que eu fiz a clínica para virar árbitra CBDV. Daí lá, fiz a clínica ali em Curitiba, né? Até então, na verdade, o Regional Sul, que foi onde que eu fiz a clínica, era para ter sido em Porto Alegre. Mas como deu toda aquela questão ano passado, daquelas tragédias lá, eles puxaram ali para Curitiba. E nisso, eu fui na Capoçu, fazer ali em Guarapuava com a Fabi, né? E ela me falou, talvez tenha a clínica da CBDV. Então, caso tenha, eu vou te avisar. Eu falei, ótimo, pode me avisar. Daí, logo ela já tirou a dúvida, já abriram as inscrições. E nisso, eu nem perdi tempo, né? Já fiz uma inscrição e fui fazer a minha clínica lá em Curitiba, né? No Tarumã, lá no ginásio. E passei, graças a Deus. Agora também como árbitra CBDV, né? E fui para Natal e, se Deus quiser, mais lugares. E conta agora pro pessoal como é que é essa experiência, né? De uma viagem um pouco mais longa para Natal, porque não é uma viagem curta, né? Se for contar direto, realmente dá umas 8 horas, né? Aqui do Pinhão até lá Natal, de avião, né? Então foi realmente uma viagem bem longa, mas valeu a pena porque, nossa, eu nunca tinha andado de avião também, né? Andei ano passado para São Paulo, mas não tão longe assim igual foi para Natal. Então, para mim tava com aquela apreensão, meu Deus, nunca chega, né? Para mim ver como que é. Mas uma hora chegou e eu falei assim, meu Deus, aqui é muito lindo. Quando foi para São Paulo, você saiu de Guarapuava ou saiu de Curitiba? De Curitiba. De Curitiba a São Paulo não dá meia hora. Não dá, daqui 45 minutos, eu acho. Daí lá já para Natal, a gente foi ali de Curitiba para São Paulo, né? Daí de São Paulo lá para Natal, que deu umas 3 horas e meia mais ou menos de viagem. Daí foi realmente puxado, assim. Chegava uma hora que eu tava dentro do avião e falava, meu Deus, nunca chega esse lugar, né? E, inclusive aqui no Brasil, né? Imagine, um dia que o nosso Brasilzão é gigante, né? Imagine 3 horas e meia de viagem de avião pra chegar. Nem sentiu diferença na temperatura, né? Nossa Senhora! Falando bem a verdade, eu até passei mal um dia lá, porque é muito quente. Eu tava vendo aqui no Paraná, não chega nem aos pés de quanto quente que é lá, né? E ainda mais na arbitragem, o ginásio era um pouco abafado. Daí, acho que foi ali no segundo ou terceiro dia que tava bem mais quente, que eu dei uma passadinha de mal lá, fiquei meio pálida, porque tava quente mesmo ali lá. A pressão baixou um pouco. Baixou um pouco, daí eu tava de linha lá, né, da árbitra de linha, eu falei pra Edith, por favor, vem aqui no meu lugar,
Fui, molhei o rosto, comi alguma coisa, mediram minha pressão, né? Porque daí lá ficam os médicos também, mediram minha pressão, viram que já tinha aumentado. Daí eu fui criando uma cor e foi voltando, né? Mas uma coisa que eu fiz bastante era molhar o rosto e a nuca, porque a gente do sul que não é acostumado com calor desse, passa aperto, porque é complicado. E quem acompanha a Ellen no Instagram, né, viu? Quem não acompanha... Não viu. Só seguir? Só seguir. Qual que é o arroba? Eu tenho 2 Instagram, né? O profissional, que é da Ellen Verzeletti, e o que eu posto tudo, né? Que eu posto o dia, posto a viagem inteira, eu postei lá, que é Ellen Venenete. Então, quem quiser acompanhar aí, né, é só seguir lá. E o hotel tava ruim, né? Nossa, beira-mar ainda, bem ruim esse hotel. O hotel na beira da praia, tava ruim, né? E nós aqui, né, o nosso diretor tava fazendo uma cara ali, né, muito feliz. Enquanto você tava lá na beira-mar, ele tava trabalhando. E eu também. Mas lá é muito lindo o lugar, nossa. Eu nunca tinha visto um mar tão azulzinho que nem eu vi lá em Natal. Lá em E conseguiu aproveitar um pouco? Então, a gente conseguiu aproveitar mais à noite, né? Porque a gente chegava à tarde dos jogos. E teve um dia que a gente saiu lá por volta de umas 3, 4 horas, que daí a gente foi, se arrumou rapidinho e desceu pra praia. Mas já tava se pondo o sol, né? Porque lá se põe bem cedo, né? Era umas 6 horas, já tava meio tudo escuro, né? Já tava pretão lá o céu. Daí a gente aproveitou bem quando o sol já estava se pondo, indo embora. Mas a gente foi. E como é que é Natal? É uma capital totalmente diferente do que a gente está acostumado, porque nós estamos acostumados com Curitiba. Sim. Acostumado com cidade grande. Não, cidade grande para nós é Guarapuava. É. E como é que é Natal? Então, eu achei bem diferente. Porque aqui, lá eu vi bem pouco, né? Mas a gente via mais quando a gente andava de van. Mas eu reparando assim... Eu achei um lugar muito bonito, porque tem bastante construções antigas, não é? Tanto os prédios, assim, bem bastante, né? Então, o lugar que a gente passou mais era mais tranquilo, mais, assim, lugar... Sabe aqueles lugares aconchegantes, assim, que você olha que bonitinho, era tipo desse jeito. Do hotel pro ginásio era muito longe, não? Do hotel pro ginásio, acho que dava uns 30 minutos. De van, né? De van, daí não era muito longe. Então, né, essas experiências aí que a Ellen vem passando numa modalidade totalmente diferente, né? E eu creio que pouca gente aqui no nosso município conheça o goalball e sabia que a gente tem uma árbitra de goalball no nosso município. A gente tem, né, árbitros de futebol, árbitros de basquete, árbitros de vôlei, árbitros de futsal. Temos também um dos nossos ex-árbitros de basquete, que faz parte, né, da Confederação Brasileira, da Confederação Paranaense, da Federação Paranaense de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Então a gente tem alguns árbitros em umas modalidades um pouco diferentes. Temos árbitros de xadrez também, árbitros renomados no xadrez, né? No tênis de mesa a gente está começando a criar uma tradição aí na arbitragem também. E a Ellen numa área totalmente diferente. A Ellen só tem você aqui no Pinhão, e na região tem mais alguém? Então, aqui só tem eu e vai chegar assim mais perto, lá perto de Ponta Grossa, Curitiba, que também tem mais alguns árbitros que fizeram o curso junto comigo. E acho que quando eu fiz a clínica ali, passaram 6 árbitros, né? Passou eu aqui do Pinhão, da região nossa, aqui só tem eu acho. Daí teve a Mari, que é de Ponta Grossa, o Cauã, que é de Ponta Grossa, o Gomes, que é de Ponta Grossa, a Laís é de Cascavel e teve a Amanda, que se eu não me engano é de Curitiba. Daí o pessoal mais lá pra cima, né? Você vê aí, né, pessoal de cidades grandes, né, Ponta Grossa, Curitiba, Cascavel, e a Ellen, né, representando aí muito bem o nosso município. E Ellen, qual que é você como árbitra regional, né, trabalhou nessa regional Nordeste, qual que é a próxima competição agora? Então, a minha próxima competição vai ser aqui no Paraná mesmo, vai ser semana que vem. Então, quem quiser ver mais um pouquinho, vai lá no meu Instagram. A gente veio para Parajapes, em Foz. E daí, mês que vem, a gente já tem o nosso Regional Sul, que é lá em Porto Alegre, que eu também vou participar. Então, e vai ter mais alguns regionais aí que eu vou participar também. Então, aí a próxima parada, Foz do Iguaçu. Foz. E depois aí, né, Porto Alegre. Então, a Ellen tá pegando milhas, né? Isso que é importante. Pegando milhas. E Ellen, você é árbitra regional
E tem algum tempo, assim, para você subir para a árbitra nacional? Ou já estão tendo algumas avaliações para isso? Você está sabendo de alguma coisa? Então, pelo que eu sei, tem que ter um tempo ainda no de árbitro regional para ir subindo pro nacional e daí fazendo os outros. Que eu lembro por cima, assim, se eu não me engano, acho que é uns 2 anos para árbitro regional para você subir para nacional. Daí, para caso fazer o internacional, daí já vem mais uma clínica, né? E você estava falando, né, a instrutora que deu o curso para vocês, agora, né, recentemente ela subiu a árbitra internacional nível 3. Nível 3. Que é o nível mais alto. É um dos níveis mais altos da arbitragem. Inclusive, ano passado, ela foi para as Paralimpíadas lá em Paris 2024 e trouxe presentinhos pra gente, né? Trouxe pulseira, trouxe cordão de apito. Ela foi pra lá. É isso aí. Então você vê, né, que a Ellen já aprendeu com uma das melhores aí, né, da arbitragem do goalball. E, claro, ela acaba sendo uma madrinha pra você, né? É, uma mãe do goalball, né? Que a gente tem no goalball, a gente tem os padrinhos, tem as mães. Então, pra mim, a Fabiana é uma mãe do goalball, né? Foi ela que começou a me dar, igual eles falam, o bichinho do goalball me picou, né? Então, é a Fabiana que deu um pontapézinho pra mim, pro bichinho do goalball me picar, né? Daí eu tenho o meu padrinho de goalball e tem o Sidney, que agora é o nosso novo coordenador da CBDB, né? Já faz, acho que, se eu não me engano, uns 2 anos que ele tá em frente aí. Também é um deles que tá ajudando bastante a gente nessa caminhada. E a Ellen também é acadêmica de educação física, né? Sim. Ellen já quase indo tá no 2º ano? Tô no 2º ano, quase indo pro 3º já. Quase indo pro 3º. E a Ellen que trabalhou durante um período aí, né, como estagiária na Secretaria de Esportes, né? Ellen trabalhou com voleibol e também trabalhou com arbitragem no voleibol, né? Sim, eu tenho o meu curso de arbitragem no vôlei, né? Não quis seguir muito por causa da paixão do ensinar, né? Trabalhei 2 anos aí diretão no vôlei, ajudando ali na secretaria, também ajudei nos idosos. A questão de recreações, essas coisas que a gente ajuda ali na secretaria, né? Mas quis mesmo seguir carreira de arbitragem no goalball. E essas experiências, né? Você trabalhou com o grupo de idosos aqui, com a esportividade aqui no nosso município, e agora trabalhando com deficientes visuais, né? São coisas que pouca gente trabalha, né? Tem poucas pessoas, né, que trabalham com isso. Não digo que é difícil, é divertido, porque a gente aprende, como os idosos, eles são muito alegres, então a gente vai criando um vínculo, né? Eu morro de saudade, né, deles, quando der eu vou dar passadinha lá, mas é muito bom. Quem tiver uma oportunidade de um dia trabalhar com os idosos, ou até mesmo assim, de ver ele, ou ir ver o jogo de goalball, não tiver a oportunidade, vá. Não vai se arrepender. E, Ellen, tem níveis, né, de deficientes visuais que podem jogar, né? Que são, você já falou que em off, para nós, são 3 níveis. Sim, é o B1, B2 e B3, né? É esses 3 níveis que tem que ter para poder jogar o goalball. Mas, dentro das regras, tem uma peculiaridade que todos jogam vendado. Todos jogam vendados, isso aí. Pra trazer igualdade, né? Porque, às vezes, eu tenho um B1... E lá o adversário tem um B3, por exemplo. Para deixar todo mundo em igualdade, eles colocam o Oftan e fazem o esparadrapo em W no olho, né? E colocam a venda por cima ainda. E além da venda, o que mais que é usado como equipamento de jogo? Com equipamento, no caso das roupas, né? Muitos colocam aquelas almofadas aqui por causa dos deslizamentos que eles têm, né? Que eles fazem para defender a bola. As meninas também, às vezes, usam alguma coisa para proteger os seios, os meninos também, né? Daí eles vão colocando as almofadas. A bola, além do guiso, ela tem um peso diferente? Ela é um pouco mais pesada, um pouco mais leve? Ela é um pouquinho mais pesada. Ela tem 1,2 kg e uns quebradinhos. Ela é bem pesada? Ela é bem pesada. Ela é bem pesada. Então, é uma bola pesada, até por isso das proteções, né? Até por isso das proteções, né? Às vezes, a gente tá no jogo, apitando, a gente tem que parar, né? Pedir um clarification e conversar com o atleta, porque muitas vezes bate no rosto e sai venda, sai tudo, daí a gente tem que falar, tá bem, tá tudo bem, porque a bola realmente ela é bem pesada, né? E ela é também um pouquinho meio áspera e durinha, então a gente tem que prestar bastante atenção nos atletas também, né? Por segurança deles. Sim, e pra gente ir encerrando já Ellen, você tá pensando, assim, pro futuro em chegar a níveis mais altos de arbitragem, quem sabe até um nível internacional?
é um dos meus objetivos, né? Eu tô estudando bastante, já tô fazendo alguns cursos de inglês, principalmente, né? Porque o goalball é tudo em inglês, né? Os comandos em inglês, então a gente tem que forçar bastante isso, né? Até na pronúncia, porque nós aqui no Paraná falamos tudo arrastado, né? Então a gente tem que estar trabalhando isso. Então eu já tô indo aos pouquinhos, porque eu quero ir muito além ainda, né? Então, igual a Fábio falou pra mim esses dias, a minha carreira tá começando. Então, que seja o que Deus quiser, né? Exatamente. Então vamos agradecer aqui, né, Ellen, a tua presença mais uma vez aqui no estúdio do Fatos, né? Pela primeira vez agora na TV. Na TV! Já fui 2 vezes na rádio e agora aqui na TV. Então agradecer a presença, né? A nossa conversa. Agradecer você também que ficou ligadinho até agora aí acompanhando o Esportes e Fatos, né? Lembrar mais uma vez para você clicar no botão de inscreva-se, acionar todas as notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário, né? Qualquer pergunta que você tiver para Ellen aí, faça no Instagram, pode mandar que ela responde. Se ela não responder, alguém vai brigar com ela. Né? É verdade, pode mandar mesmo, gente, qualquer dúvida, porque como é um esporte que a maioria das pessoas realmente não conhece, vem muitas dúvidas, né? Pode mandar mensagem sim, que eu sou toda ouvidos. É isso aí, ela responde no Instagram. Também, se quiser deixar na caixa de comentários aí, ela vai ficar assistindo essa entrevista depois que ela se for par mais umas 18 mil vezes. Sim. Então ela vai ver lá os comentários, pode deixar o seu comentário lá, né? E fazer a sua pergunta que se ela não vê, a gente vê e a gente encaminha para ela, hein? E ela responde. Beleza? Então, agradecer a presença de todos, né? E até o próximo Esportes e Fatos.